As proteínas não são o nosso principal combustível, mas elas podem ser usadas como fonte de energia, daí onde vem parte do combustível utilizado em dietas low carb, por exemplo, ou em aeróbico, em jejum, parte também dos lipídios, da gordura, e as proteínas normalmente você vai utilizar de 5 a 20, dependendo da tua ingesta de carboidrato, até 25% da energia para o teu exercício, principalmente quando você é um exercício prolongado, aeróbico, onde você gastou todo o teu glicogênio, que seria aquele carboidrato que está estocado no teu músculo, no teu fígado, faltou, não repôs durante ali, por isso que durante é importante repor também para atividades prolongadas, mais do que 1 hora e meia de atividade física, e quando isso acaba, você usa a tua proteína como fonte de energia. Então você pega o aminoácido do teu músculo e você usa como fonte de energia, e acaba que isso te dá um prejuízo na contração muscular. Por isso que repor a proteína pós atividade física, mesmo que seja um aeróbico, mas se ele for prolongado, um jogo de tênis, um próprio futebol, que as pessoas acham que a proteína é só para musculação, só para hipertrofia, é importante. Por quê? Porque você teve ali perda de proteína durante essa atividade física, mesmo que seja 5%, 10%, 15%, então ela te ajuda na recuperação, a ingesta da proteína junto com o carboidrato vai te ajudar na recuperação desse teu músculo pós-atividade física. Um exemplo de proteína que você pode usar, como a gente falou, que talvez esteja ali com dificuldade de ingerir, a proteína tem uma absorção mais lenta, então nesse momento talvez, a gente vai falar isso em outra aula, os suplementos sejam importantes, como o BCAA, como o Whey para usar nisso, ou quando a gente fala ali de proteína, você pode estar usando ali uma proteína ali da alimentação, por exemplo, ali um leite de amêndoa, um leite de arroz, um leite de ervilha, que tem uma quantidade boa de proteína também, é líquido, enfim, te ajuda, mas aí talvez a gente vai conversar em outra aula, qual é um melhor momento para você usar o alimento, o nutriente ou suplemento, e aí talvez aí seja um momento importante de você estar usando um suplemento. A proteína é outro nutriente que vem da alimentação, e qual a importância dela junto ali às atividades físicas. Ela tem ali, como a gente já falou, uma importância menor como fonte de combustível, a não ser que você use pouco carboidrato, mas ela te ajuda ali na hipertrofia muscular, ela te ajuda a desfazer esse dano muscular, a recuperação muscular. Então, por exemplo, para exercícios de força, a musculação é um exemplo deles, principalmente, você pode estar fazendo síntese proteica, você pode estar fazendo hipertrofia em até 48 horas pós o exercício. Então, essa tua ingesta alimentar vai ser importantíssima, não só logo após, mas também durante essas 24, 48 horas após a tua atividade física. E quanto mais intensa tiver sido, como a gente falou, mais importante você se preocupar com a tua alimentação pré e pós. Então, é importantíssimo. Então, a tua alimentação pós-treino não se resume única e exclusivamente que você come logo após a atividade física. Então, isso pode estar relacionado até 48 horas após a atividade física que você fez, dependendo da atividade física. E ali a gente tem sempre aquela questão, numa atividade física como a musculação, por exemplo, exercício de força, como controlar a quebra da proteína, que muitas das vezes a gente falou aqui, que você pode usar a proteína como fonte de energia e aumentar a tua formação de proteína, que é a hipertrofia, e isso você pode ser ajudado com os carboidratos. Então, o carboidrato, imediatamente após a atividade física, como a gente falou, vai aumentar a insulina. A insulina é um hormônio que ela aumenta a síntese de proteína. Então, quando você coloca o carboidrato junto com a proteína após o exercício, você vai estar estimulando a insulina, que estimula o crescimento muscular, e dando à proteína o aminoácido, que é uma fonte dessa construção muscular. E isso ela não só evita ali o dano daquele treino, como ela diminui a tua dor muscular, como ela melhora, como ela te recupera para a próxima atividade física. E aí, o quanto de proteína, por exemplo, é necessário? Isso vai depender do tipo da atividade física e do tipo da pessoa. Mesma coisa por carboidratos, os lipídios. Cada pessoa tem um metabolismo diferente. Isso vai ser diferente também, essa demanda energética, através do peso, da idade. Homens e mulheres têm metabolismos diferentes, mas de uma maneira geral, para quem tem um exercício moderado, de uma intensidade não muito alta, por exemplo, 1,2 até 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia seria o suficiente para essa pessoa. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, ela conseguiria estar ingerindo de 85 a 100 gramas de proteína
proteína seria o suficiente para ela. Se é um atleta de elite, por exemplo, de que mesmo que seja de endurance, de atividade aeróbica, de corrida, por exemplo, o ciclista, que as pessoas acham que eles não têm necessidade, que a proteína ficou uma coisa só para o exercício da musculação, da hipertrofia. Não, esses também têm necessidade. Então, para um ciclista, para um corredor, provavelmente ele precisaria aí de 1,6 gramas, 1,8 gramas por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, estaria utilizando de 112 a 120 gramas por dia, né? Uma pessoa, por exemplo, que faz aquele aeróbico mais para o wellness, bem-estar, 30 minutos por dia, vai ter uma necessidade menor da proteína. E quando a gente está falando isso, relacionado à atividade física, óbvio que você precisa da proteína para outras reações ali no teu corpo também. Então, de 0,8 a 1 grama por quilo para essa pessoa seria ok, a mesma coisa que um sedentário, por exemplo. E quando você tem um treino de força, a musculação, por exemplo, você vai ter uma necessidade maior de 1,8 até 2,2 gramas de proteína por quilo por pessoa. Então, é isso, óbvio que estou falando de uma maneira genérica, isso muda muito ali de pessoa para pessoa, de idade, de tipo de treinamento, de intensidade, do metabolismo proteico de cada um. E não dá para a gente aqui falar exatamente o que cada um vai precisar. Para isso vocês têm que ir no teu médico, no teu nutricionista, no teu fisiologista e criar esse programa específico aí para você em função da tua demanda. Então, onde é a fonte básica ali que a gente encontra desse nutriente, da proteína na alimentação? Nas carnes, né? Como todos sabem, né? Tanto a carne de porco, a carne de peixe, a carne de frango, carne de boi, carne de rã, enfim, que seja. E a gente sabe que tem proteína também em vários grãos vegetais, como por exemplo o feijão, tem um teor altíssimo proteico, o próprio arroz, que as pessoas acham que tem só carboidrato, ele tem uma composição boa de proteína, a ervilha, a lentilha, todas essas são vegetais, então você consegue também, a própria soja, você consegue ter uma boa oferta de proteína vegetal para quem quer que não seja animal. O ovo a gente sabe também, enfim, o leite são outras fontes de proteína também que você consegue aí nos teus alimentos, né? E aí muitas pessoas acham, isso é uma dica importante, né, que o excesso, né, ingestão excessiva de proteína, ela vai ter um aumento de massa muscular. E eu brinco até no meu consultório com amigos que não, isso realmente é um erro muito grande, né? Se quanto mais proteína você comesse, quanto mais ali whey você tomasse, mais músculo você fizesse, seria fácil. E às vezes eu faço uma analogia aqui para que a pessoa entenda, e eu quero que vocês tenham ali um pensamento ali parecido, que se vocês olharem um boi, por exemplo, um touro, um cavalo, que é um animal assim que você olha, é extremamente forte, musculoso e come capim, não se alimenta de proteína. Então, não adianta assim, um excesso de proteína, ele só vai aumentar a sobrecarga, você tem que excretar essa proteína pelo teu corpo, enfim, não adianta você ter um excesso de proteína se você não tiver uma oferta adequada de carboidrato, que é importantíssimo. Então, a proteína não é quanto mais melhor, vai criar mais músculo, não. E você, mais importante até do que a própria proteína na hipertrofia, é o carboidrato, que como a gente falou, a falta de carboidrato, você vai usar a tua massa muscular, o teu aminoácido, que é parte da tua proteína, como energia, né?